próximo encontro, a gente ia entrar no texto, no livro de 1 Coríntios, mas eu não vou entrar ainda diretamente nele. Na próxima mensagem, domingo que vem, eu vou trazer uma mensagem sobre esse livro, Enraizados, que é o livro que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Eu vou trazer uma mensagem de resumo de tudo aquilo que estudamos em vários domingos aqui na Escola Bíblica. Domingo que vem a gente encerra esse livro, e aí eu vou trazer uma mensagem do contexto geral desse livro de Enraizados, maravilhoso, vale a pena a leitura. E logo que terminar, eu vou começar também uma nova série de mensagens sobre essa revistinha aqui, ó. Eu dei para algumas pessoas, eu tenho ali disponível também para dar, se você deseja. Começando a Vida Cristã, é uma liçãozinha com doutrinas básicas da caminhada cristã. Eu senti de Deus isso, eu sei que algumas pessoas receberam de presente para algumas, e eu quero até fortalecê-lo a trazer essa série de palavras em cima dessas lições aqui. Isso vai fortalecer sua fé em questões básicas, primeiramente para você entender quem é Jesus. Se alguém perguntasse para você o que Jesus Cristo significa na sua vida, você consegue responder para mim do porquê ele morreu na cruz por você? São questões que aparentemente talvez pessoas não vão saber responder. E isso é importante porque o cristão precisa saber quem é Jesus para você. Qual foi a razão dele ter morrido na cruz por você? Como estudar a Bíblia são temas aqui dessa revista. O que significa conversar com Deus ou como fazer isso? Jejum, como fazer a prática do jejum, o que é o batismo e tantas outras coisas mais. Isso vai aproveitar muito para todos aqueles que vão até se preparar para o batismo. E aí, quando terminar essa série, a gente pode até fazer o batismo logo em seguida, bem? E logo depois, terminando, a gente volta para as cartas de 1 e 2 Coríntios. Finalizando aqui a mensagem de Atos, quero convidar, se você conseguir encontrar, você consegue encontrar para mim lá na sua Bíblia, Atos capítulo 29? Pegadinha do Alan. Atos vai até o 28. Mas por que eu fiz isso? De propósito, de brincadeira, para descontrair você, tá bom? Eu já caí nessa também. Eu estou brincando assim com você, porque Atos 29 é nós que escrevemos. É nós que devemos escrever e estamos escrevendo aqui neste lugar. Atos 29, 30 e tantos outros capítulos mais. Talvez você vai dizer, quanto tempo de conversão você já tem? Talvez você vai dizer 2 anos, 3, 5, alguns já têm 20 anos de convertidos. Quantas experiências você já teve com o Senhor? E você ainda tem muitas, está tendo ainda experiências com Ele. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque esses homens, quando você olha para o texto bíblico, eles tiveram ali suas histórias registradas. Mas, irmãos, eles não são mais especiais, ou mais importantes, ou mais amados do que eu e você. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a Paulo, a Pedro, e ama você também, de igual forma. Você crê nisso? Amém? E da mesma forma que esses homens, você olha para a história de Pedro. Pedro era todo cheio de problemas. Pensa em um homem difícil de lidar. Aí você olha para João, que é conhecido como o apóstolo do amor. Mas uma certa vez, Jesus entrando em Samaria, quando os samaritanos não queriam receber Jesus, rejeitaram a presença de Jesus, sabe o que João, o apóstolo do amor, disse? Senhor, manda descer um raio e fulmina essa galera. Olha só, os discípulos de Jesus. E logo depois, ele se tornou o apóstolo do amor. Eles eram pessoas que, mesmo vivendo com Jesus, eles estavam em processo de transformação. Eu e você da mesma forma. Você e eu estamos também em processo de transformação, amém? O que você precisa fazer é, Senhor, eu me coloco completamente em Tuas mãos, e que você possa fazer cumprir, que nem acontece lá no texto de Jeremias, quando ele cita que eu e você devemos ser como um vaso de barro, que Deus, como um olheiro, Ele modela você da forma como Ele quer. E Ele deseja modelá-lo do jeito que Ele quer.
Uns mais fininhos, outros mais rechonchudos, mas do jeitinho que Ele quer, porque Deus não quer também que seja todo mundo igualzinho. Não é à toa que Deus é tão criativo que faz cada um com uma personalidade diferente. Uns são mais sanguíneos, outros são mais, mais recatados, Você vai encontrar aqui, nesse grupo. Uns talvez sejam mais falantes, outros mais quietos. Mas foi Deus que fez assim. Aceite. Não tente nunca, não sei, irmão, Deus está falando com você, que nem isso aqui estava nada programado. Aceite como você é. Às vezes, um dos fortes problemas, muitas vezes eu já passei por isso também, é comparação, é você tentar se comparar com o outro, é você tentar, puxa, eu queria ser tanto como o Renato, puxa, ele fala de forma tão eloquente, radialista, fala bonito, e eu não tenho essa voz, estou dando só uma comparação, tá? E às vezes as pessoas se comparam, isso é horrível, não faça isso. Porque Deus fez você do jeitinho que você é, e Ele te ama assim, amém? Sinta-se amado agora, do jeito que você é. Do jeito que você é. Amém? Amém. Vamos lá. O tema hoje da mensagem, devemos continuar a corrida. É a parte final agora de Atos, e eu vou me focar em apenas um versículo. O versículo do capítulo 17, versículo 18. Capítulo 17, versículo 18. Acho que o Renato vai projetar aqui, vai projetar. Perdão, desculpa, 28, é isso mesmo. 28, perdão. 28. Capítulo 17, versículo 28. Paulo vai dizer assim: pois nele, em Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. Você pode repetir comigo? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. Afirma isso. Eu sou, pode dizer assim, eu sou. Descendência. Propriedade de Deus. Não somente eu, mas a minha família também. Vamos fechar os olhos. Pai, aqui estamos novamente e eu quero pedir a tua graça neste momento. Que teu Espírito Santo fale a cada um de nós aqui, Senhor. Pai, afirme, Senhor, no coração de cada um aqui, o tanto que eles são amados, o tanto que eles são queridos, o tanto que eles são especiais aos seus olhos. Papai querido, que eles possam afirmar sempre: eu pertenço a ti, Senhor, e não somente eu, mas toda a minha casa. Que essa seja a afirmação deles hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Paulo, os apóstolos começaram uma corrida. Lembrando lá no início, Atos 1:8 mostra de que a promessa do Espírito Santo aconteceu lá, que foi colocada lá com o profeta Joel e tantos outros mais. E a promessa do Espírito Santo aconteceu em Atos 2, aonde o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre cada um daqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então começa agora a famosa, a gloriosa era da igreja, aonde agora, se fosse dizer melhor o nome, o título do livro, não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo. E não é diferente. A igreja de Jesus, ela não pode caminhar por suas próprias forças. A igreja de Jesus deve sempre se mover, existir pelo Espírito Santo, amém? A vida do cristão deve ser movida pelo Espírito Santo. Quando Paulo cita, Paulo era muito culto, muito estudado. E sabe o que é interessante? Deus usa coisas simples, Deus usa coisas normais para mostrar a sua glória. Às vezes as pessoas falam: eu vou ouvir uma música, por exemplo, eu gosto muito de ouvir músicas que não são 100% compostas por cristãos. Por exemplo, eu ouço algumas músicas, por exemplo, do Roupa Nova, e tantas outras mais que falam e celebram a vida. Aí algumas pessoas dizem: pastor, mas você está ouvindo música do mundo. Mas eu estou onde? Em Marte? Eu estou no mundo. A questão é, eu tenho que viver no mundo, mas ser uma referência da glória dele no mundo. Entende? Eu não posso ser sal no saleiro. Deus nos chama a ser sal aonde?
aonde tem coisas podres. Ou, no caso, ser sal para manter e conservar. Deus não pede que eu seja luz em um lugar completamente iluminado. Se ele diz ser de luz do mundo, lembre-se que Jesus falou isso? Para você iluminar e fazer sentido, você tem que estar onde? No lugar escuro. Você concorda comigo? Sim. Para que haja luz e as pessoas vejam em você quem? Jesus Cristo. Então, por que eu estou dizendo isso? Veja que interessante. Essa frase que Paulo coloca nas Escrituras em Atos 17 e 28, sabia que não foi escrito por ele? Foi escrito por um poeta e filósofo grego chamado Epimênides. Paulo pega os livros de poesia de um grego chamado Epimênides e ele cita, contextualizando, se fazendo referência a Deus. Essa frase, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, não é uma escritura direta de autoria de Paulo. É de um poeta e filósofo que nem cristão era, chamado Epimênides. Ele usa uma literatura não cristã para reafirmar. Pois nele quem? Nos deuses gregos? Não. É no Senhor dos Senhores. Pois em Jesus vivemos, nos movemos e existimos. E ele continua dizendo, alguns dos seus poetas disse, somos descendência dele. Veja como é que Paulo, de uma forma muito inteligente, ele utiliza coisas normais, até mesmo uma frase de uma literatura não cristã, para reafirmar a sua fé e para poder conduzir outros a também fazer essa declaração de que em Jesus nós vivemos, nos movemos e existimos. Agora, o que significa então, separando essas palavras, o que significa vivermos nele? Para o mundo, eu tive que escrever aqui para não esquecer. Viver para o mundo é a realização profissional, é a realização acadêmica, é a satisfação dos seus próprios prazeres, é tudo aquilo que gera benefício para você mesmo. E muitos dizem, depois de todas essas realizações, dizem assim, isso que é vida. Uma vez o meu filho falou isso, meu filho ama comer japonês. Ele chega, a minha mãe às vezes nem gasta dinheiro, porque ela nem come japonês, e ela gosta de ir lá só para poder ver ele comer. E quando ele come lá os sushi, ele fala assim, aí ele fala assim, isso que é vida. Satisfação dos seus próprios prazeres, certo? Dos seus desejos. Eu te pergunto, isso é errado? Não é errado você poder trabalhar? É errado você estudar e crescer profissionalmente? Claro que não. É errado você ir com a família, comer um japonês, sentir prazer, se o prazer do tato, do gosto foi Deus que fez? É errado? Claro que não. O errado e o erro é você viver somente para isso. É aí que está o problema. Paulo, como afirma, eu vivo nele. Nele eu vivo, nele estamos vivendo. Quer dizer, não é essas coisas que é a razão central da minha existência. A razão central da minha existência está em Deus. E nele, tudo que eu faço, seja no meu estudo, seja no meu trabalho, seja na igreja, na minha casa, nos meus relacionamentos, eu faço tudo da melhor forma para a glória de Deus, amém? Amém. Porque o centro da minha vida não é a satisfação dos meus desejos, não é a satisfação dos meus prazeres, mas sim a glória de Deus. Você entende? Porque nós podemos errar, irmãos, mesmo fazendo coisas aparentemente boas. Nós podemos errar diante de Deus, mesmo fazendo coisas boas e aparentemente lícitas. Porque Deus, Ele olha para o meu coração e o seu coração. Ele olha para as nossas motivações. Você talvez pode estar na igreja fazendo N coisas. Você pode estar dentro da igreja e as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, que pessoa enganjada. Nossa, como está lá na igreja fazendo tantas coisas. Mas, como eu não posso olhar no coração, ok, estamos lá. Mas se Deus olhar o seu coração e Ele sondar que tudo aquilo que você faz é porque você quer glória para si, é porque você quer ser elogiado ou trazer a glória para você como se as coisas fossem suas e não para Ele, Deus fala assim, eu não aceito isso. Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus, porque a mim nada pertence, nem a minha própria vida. Irmãos, você não tem como dizer e afirmar
que daqui a algum tempo, daqui a alguma hora você vai estar vivo. Você não tem como botar certeza. Você quer, eu quero estar vivo daqui a uma hora, daqui a tantas horas, tantos anos. Mas você não tem esse controle, você não tem. Você não tem controle da sua própria vida. A tua vida, irmão, está nas mãos de Deus. E isso deve trazer para você, sabe o que? Segurança, porque é maravilhoso. Quem não quer estar com a vida nas mãos dele? Senhor, a minha vida está em tuas mãos, a minha família está em tuas mãos, e tudo que o Senhor determinar para a minha vida e para a minha família, eu aceito, porque tudo que o Senhor faz é bom, amém, irmãos? E é maravilhoso. Então é por isso que ele diz, nele vivemos. Quer ver? Eu quero ler mais um texto, Lucas, só um exemplo que Jesus dá numa parábola. Lucas 12, de 15 a 21, diz assim, é uma parábola, é um ensinamento que Jesus traz. Em seguida, disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então ele contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil, que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que fazer? O que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descansa, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Aí você pode pensar, Deus então é contra a riqueza? Claro que não. Ele está dizendo que se você deposita a sua confiança, a sua esperança na riqueza, você pode ser rico perante os homens, mas miserável perante Deus. Você pode dizer, Senhor, a minha riqueza está em Ti, mas Deus pode abençoar você com N propriedades, com riquezas maravilhosas. E eu digo para vocês, isso é uma promessa, irmãos. Concentre o seu coração em Deus. E nunca tente acumular. Veja, não é errado quando ele diz, puxa, vou abrir espaços, vou multiplicar aquilo que eu tenho, porque Deus é um Deus de multiplicação. O que Deus está combatendo aqui nessa parábola é que o foco da esperança dele é o dinheiro e não o Senhor. É por isso que ele disse, você é rico entre os homens, mas é pobre diante de Deus. Irmãos, é como um rio. Quando você vê um rio cristalino, com peixes, ele só é saudável, por quê? Porque ele está em correnteza frequente, ele está ali, ó, água parada, eu já disse isso uma vez, vou repetir, água parada, irmão, dá o quê? Dá dengue, né? Água parada dá dengue, isso quer dizer, tudo aquilo que está em suas mãos, se você não fizer movimentar, esse acúmulo não é de Deus. Deus quer que você reparta os seus dons e talentos. Deus quer que você reparta a sua vida para abençoar a vida de outros. Deus quer que você se dedique. Isso pode envolver tempo, isso pode envolver recursos financeiros, isso pode envolver N coisas. A sua vida precisa tocar na vida de outro, amém? Você entende isso, amém? Amém. Se a sua vida não estiver tocando em alguém, abençoando alguém, se você não estiver assim, fazendo isso hoje, então saia daqui hoje, guarde essa palavra, saia daqui hoje com essa mentalidade. Eu preciso utilizar o meu tempo, os meus recursos, os meus dons, os meus talentos, eu preciso abençoar alguém, eu preciso tocar em alguém. Deus se agrada disso, irmãos. E tudo aquilo que eu precisar, eu coloco diante dele, porque ele é o meu sustentador. Isso tem que estar no seu coração. Quer ver mais um texto que Paulo disse em Atos 20, 24? Diz assim, ó, olha o que Paulo disse. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Olha o que Paulo fala. Minha vida não vale de coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a minha missão. Isso quer dizer, a menos que abençoe alguém. A minha vida, querer egoisticamente só pensar em mim mesmo, não é projeto de Deus. Deus, sendo tão maravilhoso, Ele enviou o seu próprio Filho Jesus.
Ele deu o seu Filho por amor a mim e a você. E Ele espera que a gente faça o mesmo. Quer ver um outro texto? Acho que eu não sei se eu passei com o Renatinho. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, na NVT: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Olha o que é forte isso, não é, não, irmãos? Olha o que ele está dizendo. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas somente para essas coisas dessa vida, se a minha esperança em Jesus, agora que eu sou cristão, eu só quero ser abençoado, é bênção sobre bênção. Não que seja errado, novamente, não é pedir bênção, não é errado. O problema é quando você só quer para você mesmo, só para você usufruir para você mesmo. Se a sua esperança em Cristo é somente para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Vamos afirmar isso, porque nele nós vivemos. E viver para Ele é poder você tocar nas pessoas, abençoar pessoas. Como é que você mostra que ama a Deus? Você sabe como é que é? Como é que você pode? Se alguém perguntar para você, como é que você ama a Deus? Aí você vai falar, orando? Lendo a Bíblia? Como é que você ama a Deus? Amando as pessoas. Você só ama a Deus amando as pessoas, tocando nelas, abençoando elas. Não é ritos religiosos que comprova que você ama a Deus. É tocando pessoas. E tocar em pessoas, é o que eu vi alguém falando, obediência, sim, é a prática da obediência. Tocar em pessoas. E é por isso que nós devemos viver. Vivemos para Ele, amém, irmãos? E viver para Ele é viver para o outro. Vou repetir, viver para Ele é também viver para o outro. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o reino invertido de Jesus Cristo. Esse é o reino de Jesus. O reino invertido diz que para você ganhar, você tem que o quê? Perder. Que para você viver, você tem que o quê? Morrer. Que loucura é essa? Que matemática de Deus é essa? Que para ganhar eu tenho que perder. Você perde para o mundo. Mas Deus vem e enche o seu celeiro da riqueza dos céus. Você quer ser rico perante Deus, amém? Amém. E se você for rico aqui também, melhor ainda. Mas primeiramente sendo rico para Deus. E Paulo continua dizendo também, nele também o que? Nos movemos. E eu quero te fazer uma pergunta para você repetir, para você refletir. O que move você? O que faz você pela manhã levantar e ter a disposição de fazer as atividades do dia? Qual é a sua motivação pela manhã? O que move você? Muitas pessoas são movidas pelo medo. Muitas pessoas são movidas pela ganância e pelo dinheiro simplesmente. O que move a sua vida? O que move você? Quer ver? Eu vou ler mais um texto de Atos 23, 11. E veja como é que era a história de Paulo. E aqui em Atos 23, 11 diz assim: naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Veja, o que Paulo estava sendo direcionado a fazer? Além de testemunhar em Jerusalém, a testemunhar em Roma. Quer dizer, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. As atitudes dele, as decisões dele eram baseadas no relacionamento com Deus. E se você ama a Deus, e se você se relaciona com Ele, eu tenho certeza disso, Ele vai direcionar você, Ele vai orientar você. Você entende que Deus é como um pai? Sim ou não? E se você que é papai, você que já é papai e vovô, você tem aquela responsabilidade de instruir, de ensinar, não tem? Deus é a mesma coisa, irmãos. Você tem que se colocar diante de Deus como um filho e falar: papai, quais são as suas instruções para mim? Pai, qual é a sua direção para mim? O que o Senhor deseja que eu faça no meu ambiente de trabalho? O que o Senhor deseja que eu faça no meu ambiente família como igreja? Qual é o seu propósito de eu estar morando em Ibirá? O que o Senhor deseja fazer através da minha vida aqui nessa cidade? Faça essas perguntas para Ele. Porque esse é o tipo de oração que Ele responde rapidinho. Faça essas perguntas para Ele. Seja movido por Ele. Deus sempre te move para lugares e situações difíceis. Um cristão movido por Deus não murmura, não perde a alegria e nem a esperança. E mesmo ele precisando, serve as pessoas. Quando você está sendo movido por Deus,
Mesmo que você esteja passando por problemas na sua casa, esses problemas não fazem você parar. Mesmo que você esteja enfrentando desafios na sua vida, isso não faz você ficar murmurando, reclamando com Deus, de biquinho, não. Você fala: Senhor, a luta está vindo, ela está difícil, mas eu entrego isso nas tuas mãos, eu confio em Ti, porque o Senhor está lutando as minhas batalhas, e eu continuo avançando. Irmãos, você olha para a história de Paulo. Se Paulo parasse de pregar o Evangelho por causa das lutas que ele estava passando, irmãos, a gente não ia conhecer as escrituras de Paulo. Paulo foi apedrejado tantas vezes, Paulo foi chicoteado 40 menos 1 várias vezes, Paulo sofreu naufrágio várias vezes. Se fosse contar o tanto de lutas que esse homem enfrentou, ele já tinha desistido do Evangelho e de missionar há muito tempo. Então, irmãos, as lutas virão, os desafios virão sobre você, mas se você está sendo movido por Deus, isso não irá fazer você parar. Isso não fará com que você perca a sua alegria. Sabe por quê? Lembre-se do fruto do Espírito Santo. Lembre-se de alguns pontos que o fruto gera na vida do cristão: amor, o quê? Alegria, mansidão, paz. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? As circunstâncias externas não alteram quem você é. Vou repetir: as circunstâncias externas não alteram quem você é. Se o Espírito Santo está gerando em você alegria, paz, força, esperança, nada externamente vai abalar você. Amém, irmãos? Amém. Nada vai te abalar. Atos 27, de 20 a 25, mostra aqui como é que Paulo enfrentou isso. Olha só, mesmo Paulo sendo conduzido pelo Espírito Santo, Paulo foi conduzido pelo Espírito Santo para sofrer um naufrágio. Parece loucura isso. Por quê? Porque Deus tinha uma missão, Deus tinha um propósito. Ele tinha que parar numa ilha, e para isso Deus fez com que o barco naufragasse, ele quase morresse, para chegar numa ilha, para poder pregar o Evangelho lá, e muitas pessoas seriam alcançadas. Às vezes, irmãos, Deus pode permitir coisas difíceis na sua vida, para te aproximar de pessoas que Ele quer salvar. Às vezes você fala: por que isso está acontecendo comigo? E aí você pode estar se aproximando de pessoas que Deus fala: eu permiti isso acontecer na sua vida, porque eu quero que você seja um canal de bênção na vida daquela pessoa que eu te aproximei. Você tem que estar muito ligado com Deus nisso. E só uma pessoa que não está pensando em si mesmo, mas no plano de Deus, vai entender isso. De que Deus muitas vezes permite situações difíceis para te aproximar de pessoas, para que você seja um canal de bênção na vida delas. Veja, capítulo 27, de 20 a 25, diz assim: a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos toda a esperança, os tripulantes do barco. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, o anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegaram com você. Portanto, tenha bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Olha que história, irmãos. Paulo estava no meio do barco, ali o pessoal com fome, o barco vai naufragar, o mar é agitadíssimo, e ele ainda, naquela situação, ele poderia estar murmurando, ele poderia estar no canto: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo de novo? Eu já tomei tanta chicotada, agora de novo. Mas o que ele está fazendo? Sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo ânimo para as pessoas. Mesmo ele também na dificuldade, ele está tocando nas pessoas. Você consegue perceber isso no texto? Ele está animando. Veja que está todo mundo desesperançado, está todo mundo sem esperança, mas ele fala: ânimo, ânimo. Sabe por quê? Porque o Deus a quem eu sirvo mandou um anjo, e ele disse para mim que ninguém vai perecer. O barco vai afundar,
mas ninguém vai morrer. Então comam alguma coisa, animem-se, redobrem a esperança. Veja, mesmo ele, passando também por essa situação, ele continuou sendo um canal de bênção para as pessoas. Eu digo para você, irmãos, porque as suas maiores feridas, os seus maiores traumas, eu já estou encerrando, as suas maiores feridas, os seus maiores traumas, pode ser o ministério que Deus quer trabalhar através da sua vida. Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada pelo pai, não estou dizendo, não sei se tem alguém aqui, uma pessoa que sofreu problemas paternos, o pai que talvez rejeitou, o pai que talvez abusou, machucou, aquilo criou uma ferida em você. Mas eu quero dizer que se isso aconteceu, Jesus está aqui para sarar suas feridas. Amém. E Ele sarando as suas feridas, você pode transformar isso em um ministério. Porque você vai dizer para outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, e dizer, eu posso dizer para você que Jesus cura as suas feridas, porque eu também passei por isso. Eu também fui rejeitado pelo meu pai. Eu também fui abusado. Eu também fui humilhado por ele. E em Jesus eu fui transformado. E se ele fez isso comigo, pode fazer com você também. Amém. Deus muitas vezes permite você passar por situações difíceis, para que você seja sarado delas. E você transforme essa experiência negativa da sua vida e seja um canal de bênção e de força na vida de outros que possam estar passando por isso também. Transforme aquilo que aparentemente é ruim em algo bom. Amém, irmãos? Amém. É isso que Deus deseja para nós. E finalizando, ele disse, nele também existimos. Existir nele tem a ver com sua razão de viver. Talvez você que gosta de matemática, você vai conhecer o filósofo matemático francês, aquele René Descartes. É isso mesmo que fala? É assim que se fala, não? Ele disse uma frase, penso, logo existo. Ele filosoficamente dizia que para existir era a questão de pensar, aonde ele incluía dúvida. Se eu tenho dúvida de algo é porque eu penso. Ok, mas Paulo está dizendo o seguinte, nele eu existo. Não é simplesmente porque eu penso pelo meu intelecto, mas eu existo para um propósito eterno. E isso vem de Deus, e não do meu próprio conhecimento. Diferentemente do que o filósofo matemático francês René Descartes diz. Veja o final da vida de Paulo, para a gente encerrar. Atos 28 e 23 diz assim, então marcaram uma data, e nesse dia, muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus, com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Por que ele está fazendo isso? Paulo aqui agora está já idoso, no final de sua vida. Ele chegou em Roma e César mandou prendê-lo. E ele ficou preso numa casa, é sistema domiciliar, né? Preso numa casa. Se naquela época tivesse aquelas tornozeleiras, isso estava no pé dele. Ele não podia sair da casa. E sabe qual é o interessante? Mesmo ele preso dentro de uma casa, as pessoas batiam na porta dele. É o senhor que é o apóstolo Paulo? O senhor pode me explicar quem é Jesus? E mesmo ele preso, ele servia as pessoas, irmãos. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele entendia o propósito da vida dele. É por isso que ele disse, nele eu existo. Isso quer dizer, a minha vida tem um propósito. E o propósito da minha vida é glorificar a Deus. Mesmo eu preso, eu estou tocando e abençoando pessoas. É o que Paulo estava fazendo. Quer ver outro texto? De 28, último capítulo, do 30 a 31. Ele diz assim, durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. Olha só, eu fico pensativo com isso. Paulo serviu tanto às igrejas. Paulo entregou-se totalmente às igrejas. E eu não entendo quando Paulo diz isso. Quando Paulo fala que no final de sua vida, depois de tanta entrega, parece que as igrejas abandonaram ele. E ele tinha que, mesmo preso ali, você acha que Roma dava sustento para ele? Não. Ele tinha que trabalhar mesmo preso. O texto diz assim, ó, durante 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição nenhuma. Eu olho para a história de Paulo e eu vejo um exemplo para mim. É por isso que ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
E que eu e você possamos também dizer isso para os nossos filhos. Filho, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Você está disposto disso? Para que essa declaração, mesmo que seja de um filósofo grego chamado Epimênides, porque nele eu existo, porque nele, deixa eu repetir certinho, porque nele eu vivo, porque nele eu me movo e porque nele eu existo. Irmãos, a nossa vida é o Atos 29, como a gente procurou no início. Nós vivemos esse Atos 29, a corrida, eu até coloquei no grupo isso. A corrida ainda não acabou. Se você olhar para os sinais, irmãos, a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriará e, pasmem, daqui para frente não vai melhorar. A gente vai ver algo muito ruim e ao mesmo tempo algo muito bom. O que muito ruim vai acontecer no meio da igreja, sabe o que é? Apostasia. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos haverá uma grande apostasia. Sabe o que significa isso? Pessoas que se diziam andar no caminho, se afastando e vivendo suas próprias vidas. Que eu oro para que isso não seja um de vocês, que vocês não façam isso. Mas ele disse que haverá uma grande apostasia no final dos tempos. E quando isso também acontecer, vai haver uma grande divisão daqueles que de fato servem a Deus e daqueles que só enganam servir. E haverá um avivamento poderoso, sobrenatural ainda acontecerá. Amém. E essa é a última volta da igreja. Essa é a última volta, porque vai acontecer, irmãos, é isso que eu anseio aqui. Porque quando esse momento acontecer, aonde muitos vão abandonar, muitos vão sair da igreja, você vai ver muitos abandonando, saindo daqui. Muitos vivendo suas próprias vidas, seus próprios pecados, seus deleites. Esses são aqueles que vão cumprir, infelizmente, o grupo dos apóstolos. Mas eu oro para que você seja aquele fiel. Lembre-se que lá em Apocalipse disse: aos fiéis dar-te-ei a coroa da vida. Que você seja fiel até o fim, amém, irmãos? Amém. Seja fiel até o fim, e você verá a gloriosa mão de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a sua casa e família. A corrida ainda não acabou, irmãos. Deus nos chama, que nem na fotinho, olha lá, é aquela corrida de bastão. Paulo correu e ele passou o bastão para muitos na época. E esse bastão agora está em nossas mãos. Não podemos fazer e correr de qualquer jeito. Precisamos fazer valer a pena tudo aquilo que esses homens fizeram. Amém, irmãos? Amém. Você está disposto a isso? Amém. Que assim seja. Eu convido você, com todo o amor e carinho, a se colocar de pé, por favor.